Quando olhamos o mundo de Zero Dawn e Forbidden West, vemos uma terra primitiva, de paisagens vibrantes e intocadas, habitada por tribos que têm o arco e flecha como o auge da sua tecnologia. Mas ao desenterrarmos seus segredos, encontramos uma verdade, no mínimo, cruel. Não estamos em um planeta esquecido no tempo, mas no futuro de um passado destruído, onde a arrogância humana reduziu nossa própria espécie à ignorância, enquanto lutamos para sobreviver entre monstruosidades de metal. Esse é o mundo de Horizon. A falsa pré-história que vemos é fruto de um longo processo de destruições e transformações, que começaram 1000 anos antes, no século XXI, época em que o intenso crescimento industrial e a extração desenfreada de recursos geravam diversas mudanças climáticas e ambientais, que ameaçavam a vida na Terra. Em meio a desastres, guerras e ataques terroristas, a salvação veio com os avanços em robótica e inteligência artificial, principalmente pela Faro Soluções Automatizadas, que desenvolveu uma série de robôs capazes de desintoxicar o meio ambiente, recuperando a saúde da Terra e dando ao seu criador, Ted Faro, o título de O Homem que Salvou o Mundo. Mas com o sucesso veio também a ganância, e o CEO decidiu expandir a empresa para o ramo militar com a linha Chariot, máquinas enormes, praticamente indestrutíveis e de altíssimo poder de fogo, vendidas a governos e entidades corporativas com o objetivo de criar a tão sonhada paz mundial, que, adivinha, não durou. Após uma falha na rede de controle, um grupo de máquinas se tornaram autônomas, não obedecendo mais aos comandos dos seus donos, e se auto-replicando em níveis alarmantes, enquanto destruíam todos os lugares que passavam, não apenas com seus armamentos, mas principalmente pela forma como obtinham energia, através da conversão de matéria orgânica, poluindo água, terra e ar. Mesmo assim, isso não representou o fim da vida na Terra, pois, como vemos nos jogos, a humanidade ainda existe. Mas os detalhes de como ela voltou serão o foco do próximo vídeo. O que vocês precisam entender agora é que todas as culturas desses novos homens e mulheres são influência direta dos restos da nossa era e das máquinas que ainda vagam pelo planeta, mais ainda nas suas crenças, seja para o bem ou para o mal. Pois enquanto alguns veem esses locais como amaldiçoados e até condena quem os visita, outros enxergam uma fonte valiosa de conhecimento e poder. Cada tribo de Horizon é única e possui seu próprio território, tradições, valores, religião e até sistema político, se aliando ou guerreando entre si. Os Nora são uma tribo bastante antiga, que vive isolada dentro das terras sagradas, uma região de áreas cobertas de neve a florestas verdejantes e cheias de vida, rodeada por montanhas que criam uma barreira natural contra ataques do sul e do leste. Os Nora mantêm uma vida pacífica e em harmonia com a natureza, tirando dela
apenas o necessário para sobreviverem em pequenos povoados, com casas de madeira e corda, compartilhando os alimentos e criando peças simples de artesanato, vestimenta e decoração. Bastante devotos, eles têm sua fé em apenas uma única deusa, a Mãe de Todos, que consideram a criadora de qualquer pessoa, máquina ou animal que já existiu. E por isso, se desenvolveram como uma sociedade liderada por mulheres, chamadas de grandes matriarcas, bisavós com mais de 3 gerações de descendentes ainda vivos, responsáveis por transmitir as leis e realizarem votações, rituais e banimentos, uma prática mal vista pelas outras tribos. Quando alguém rouba, mata, vai além da terra sagrada ou quebra uma tradição, independente se o motivo é justo, é condenado ao exílio e se torna proibido de entrar nos assentamentos e até falar com os membros da tribo. Alguns por um tempo, outros até a morte. Os Nora são bastante receosos com as máquinas, dizendo que os antigos humanos foram destruídos por culpa do seu fascínio com o metal, seduzidos a servirem o diabo metálico, pai das máquinas, em um exército contra a Mãe de Todos. Para eles, os territórios depois da Terra Sagrada e as ruínas que ainda restam da nossa época são vistos como corrompidos, por estarem além da visão da única deusa. Assim, todas as outras tribos também são maculadas, carregando dentro de si essa ilusão pelo metal, que os afastam da vida simples em meio à natureza e do contato real com a Mãe de Todos. Os Banuk são vistos como tão misteriosos e primitivos quanto os próprios Nora, habitando a inóspita região de Banur, ao norte das Terras Sagradas. Formado por terrenos íngremes, altas montanhas e rios congelados, Banur é um dos locais mais difíceis de se sobreviver, com poucos animais para caçar e máquinas ainda mais perigosas. Por conta disso, os Banuk não podem ficar presos a um lugar, se desenvolvendo como uma tribo nômade, em assentamentos extremamente simples, com fogueiras e armações de madeira cobertas por lona. Ao invés de um governo centralizado, os Banuk se dividem em grupos, chamados Weraks, cada um com suas próprias leis, guerreiros, um chefe que organiza as caçadas e realiza julgamentos, e um conselheiro xamã, que rastreia os rebanhos de máquinas, realiza rituais, faz previsões do futuro e preserva a cultura Banuk, que assim como a dos Nora, é transmitida oralmente. Nenhum homem ou mulher nasce dentro de um Werak, mas se torna parte dele ao passar por algum tipo de desafio. Esse, inclusive, é o maior objetivo das suas vidas: perseverança. Para eles, toda provação deve ser enfrentada, independente da dificuldade ou de quem você seja. O que importa são as habilidades e as realizações que a pessoa conquistou. Desistir é a maior desonra que um Banuk pode cometer. A religião é algo essencial para a tribo, girando em torno da chamada luz azul, a mesma dos olhos das máquinas, e que une o espírito delas ao nosso, dando força,
coragem e sentido à vida. Para os Banuk, as máquinas foram escolhidas pela natureza para guardar esse poder como receptáculos principais, mas que em nós luta para sobreviver entre corações tão impuros. É por isso que os xamãs passaram a prender aqueles cabos brilhantes dentro dos seus corpos, uma forma de aproximar a luz azul ao espírito deles. Essa relação entre os Banuk e as máquinas é sempre muito respeitosa, bem diferente das outras tribos. Mesmo que eles as caçem, também reverenciam o espírito delas. Rezam pela sua proteção, pela harmonia com os humanos. E somente os xamãs podem retirar suas peças para usá-las. Seja nos rituais, em decorações, para montar armas ou nos próprios trajes, sempre muito coloridos e chamativos. Essas cores saturadas são outro elemento importante para os Banuk, pois é com os pigmentos retirados de rochas e piscinas geotérmicas que eles conseguem diferenciar os caçadores de cada Uerak e criar suas famosas pinturas geométricas nos abrigos e nas encostas de montanhas, invocando proteção pelos espíritos das máquinas. Os Oseram são uma tribo bastante distinta das outras, tanto na sua espiritualidade quanto na forma como veem as ruínas da nossa época. Para eles, o mundo é uma grande máquina, onde cada força da natureza é uma parte necessária que a faz funcionar, e que os antigos humanos arruinaram a própria existência por não saberem como cuidar dessa máquina. Fora esse mito que eles carregam, qualquer outra forma de superstição, religião e até pinturas cerimoniais são desprezadas pelos Oseram, principalmente quando entram em contato com tribos como os Nora e os Banuk, duas culturas que giram em torno da fé. Vindos do chamado Veio, uma região montanhosa e repleta de pinheiros, ao oeste de Banur, essas pessoas são consideradas as primeiras a se aventurarem dentro das antigas ruínas, descobrindo segredos e entendendo um pouco mais sobre como era a vida séculos antes deles existirem. Graças a esses conhecimentos, os Oseram conseguiram desenvolver sua própria liga metálica, conhecida não apenas por ser a mais forte de todas, mas por dar origem às armas avançadas e armadura super resistente dos Oseram. Essa maestria na forja, na tecnologia e até nas construções grandiosas e fortificadas é visto por eles como a mais pura forma de liberdade, expressão e descoberta, colocando para fora toda a criatividade e ousadia que a pessoa possa ter. Por conta desse estilo de vida, os Oseram não têm nenhum problema em viajar para longe da sua terra natal, buscando novas ruínas, peças raras de máquinas e oportunidades de comércio, seja sozinhos ou em caravanas que cruzam longas distâncias até chegarem às tribos vizinhas. Mesmo tendo uma liderança central, os Oseram se dividem em clãs, que, diferente dos Banuk, não aceitam qualquer um, mas apenas pessoas daquela mesma família, definindo um dos homens
para organizar e chefiar o grupo em viagens, construções e escavações. Se autonomeando como um império, os Karja possuem um forte senso de dominação e expansão, que garantiu a eles um território imenso e diverso, conhecido como Solar, abrangendo desde pântanos e florestas densas a desertos repletos de máquinas perigosíssimas. Por séculos, eles menosprezaram as outras tribos, se colocando como superiores, tomando suas terras e até escravizando, o que os fez serem odiados até hoje, gerando revoltas e até guerras. A cultura Karja gira em torno do Sol, a base da sua política e religião, em uma sociedade dividida por classes e governada por apenas um único homem, o Rei Sol, que tem sua linhagem originada no criador da própria tribo, passando esse posto sempre de pai para filho. A nobreza Karja se destaca pelos trajes extravagantes, com tecidos finos e coloridos, adornados com joias e padrões hexagonais, algo bem característico da cultura deles, e que também é presente na sua arquitetura, sempre grandiosa e chamativa, símbolo do poder militar, religioso e tecnológico imposto pelos Karja. A base principal e maior orgulho da tribo é Meridiana, que na sua estrutura lembra bastante as cidades da nossa época, com ruas, casas, alguns prédios, lojas, locais de adoração e, claro, o Palácio Real. Durante o reinado de Jiran, o 13º Rei Sol e pai do atual rei, a região do Solar ficou ameaçada pelas máquinas, que antes calmas e dóceis, eram agora cada vez mais agressivas, começando o que a tribo chama de perturbação ou desarranjo das máquinas. O rei interpretou aquilo como um sinal de que o Sol estava descontente com os Karja, e que a única forma de acalmar o seu ódio seria com sacrifícios humanos, atacando severamente as outras tribos para raptar homens, mulheres e crianças. Vendo que a fúria das máquinas era interminável, a mente de Jiran se tornou insana, chegando a ordenar o fim de qualquer um que o questionasse, até mesmo seu próprio filho mais velho, Kadaman. Revoltado com a morte do irmão, Avad organizou durante meses um ataque contra o pai, se aliando à tribo Oseram e acabando de vez com aquele reinado do terror. Durante o ataque, os soldados e nobres aliados a Jiran fugiram para o oeste, levando com eles Itaman, o filho mais novo do falecido rei, com apenas 6 anos. Enquanto Avad, agora 14º Rei Sol, começou diversas mudanças radicais para os Karja, como o fim da escravidão e a criação de laços de amizade com as outras tribos, os fugitivos se abrigaram em uma antiga fortaleza no deserto. Se autodenominando como Karjas das Sombras, eles se mantinham fiéis a Jiran, justificando seus atos como certos, por ele ter sido escolhido pelo Sol como rei, e nomeando o jovem Itaman como seu verdadeiro sucessor, embora seu posto servisse apenas de fachada, para que outros tomassem as decisões no seu lugar, e marcando
o início da Guerra Civil dos Karja. Os Utaro são uma tribo pacífica que vive na região de Sonora, uma grande cidade construída em cima de antigas antenas parabólicas, que eram usadas na nossa época para identificar asteroides próximos à Terra. Graças à geografia da área, com grandes campos a céu aberto, essas pessoas se desenvolveram como agricultores, não apenas pela fertilidade do solo, mas principalmente pela presença de um grupo de máquinas da classe arador, responsáveis por fertilizar e semear novas plantas. Vendo aquelas máquinas como forças da natureza, chamadas pelos Utaro de deusas raiz, eles as colocaram como ponto central da tribo, realizando cânticos, oferendas e festividades para cada uma delas, e mantendo um respeito quase tão grande quanto dos próprios Banuk, ao ponto de nem mesmo as caçarem, com as poucas peças metálicas que usam retiradas apenas de máquinas já destruídas. A importância da agricultura para os Utaro é vista não apenas nos seus campos, mas em praticamente todo o dia a dia, pois ao invés de usarem metal ou pedra, os materiais vegetais, que são a base na criação de ferramentas, acessórios, roupas e até na arquitetura, fora a própria dieta, livre da carne de animais. A visão de mundo dos Utaro é centrada no ciclo da vida, representado pelo crescimento e morte das plantas. Quando jovem, a pessoa ganha uma bolsa de sementes, que deverá carregar consigo durante toda a vida, para que quando morra, essas mesmas sementes sejam plantadas no solo de Sonora, garantindo que ela viverá de novo na terra que nasceu e com as pessoas que a amavam, se tornando agora parte da própria natureza. A liderança dos Utaro, chamada de Coro, é composta por um pequeno grupo de pessoas que buscam orientar a tribo dentro das suas tradições, em debates feitos publicamente para todos que queiram ver. Infelizmente, mesmo com alguns guerreiros, os Utaro nunca tiveram um grande treinamento em combate ou no uso de tecnologias. E aliado à falta de iniciativa do Coro em tomar decisões eficazes em épocas urgentes, deixaram a tribo extremamente vulnerável. Durante os ataques Karja, os Utaro não tinham o mínimo de força para se defender, com várias pessoas sendo raptadas, mortas e até vilarejos totalmente queimados. Se já não bastasse, com o desarranjo das máquinas, as deusas raiz tiveram suas funções prejudicadas, degradando e fertilizando a terra em excesso, ao ponto de criarem uma praga tão forte capaz de envenenar e matar as plantas, obrigando os poucos membros que ainda restavam da tribo a quebrarem uma de suas tradições mais sagradas para não morrerem de fome: consumir a carne dos animais. Mas graças à ascensão de Avad como novo rei Karja e à ajuda de Eiloi na restauração das deusas raiz, os Utaro puderam recomeçar aos poucos, voltando a semear em suas terras e a ter esperança novamente.
Os Tenekth são uma grande tribo, formada por guerreiros ferozes e mortais, ao oeste das terras Utaro. Na sua origem, os primeiros membros encontraram os restos de um antigo museu, dedicado a JTF-10, ou Força Tarefa Conjunta 10, um esquadrão militar do Velho Mundo, que deu fim a um conflito armado que assolava os Estados Unidos, por conta de mudanças climáticas. Através dos hologramas falhos e incompletos, os Tenekth entenderam aquelas imagens como visões, apelidando os antigos soldados de Os 10 e criando a partir deles uma espécie de religião que incentiva um forte senso de honra e dever. Divididos em 3 clãs, a tribo lutou entre si durante muito tempo, matando vários de seus membros, enquanto também sofriam pelos ataques dos Karja. Felizmente, um de seus guerreiros mais fortes, Hekarro, teve acesso a um holograma até então desconhecido, com um grupo de pessoas da nossa época falando sobre uma nação unida, em prol de combater um inimigo maior. Essas imagens deram a Hekarro seu grande objetivo de vida: acabar com aquele derramamento desnecessário de sangue, para que juntos todos os Tenekth pudessem finalmente encontrar a paz. Tomando o controle do museu, um lugar sagrado para a tribo, Hekarro conseguiu criar uma trégua, mesmo que a contragosto de alguns, entre os clãs do deserto, do céu e das terras baixas, nomeando os melhores homens com o título de xerifes, que atuam como pacificadores a serviço de todos os Tenekth. A cultura da tribo tem uma forte influência militar do Velho Mundo, com seus guerreiros usando saudações do exército e sendo chamados de soldados e até curandeiros de médicos. Mesmo com sua sede de sangue e agressividade, os Tenekth são bastante leais ao seu código de honra, vendo os esquadrões como uma verdadeira família, ao ponto de cuidarem dos filhos de seus companheiros que morreram durante as guerras. Semelhante aos Banuk, a posição dos membros dentro da tribo e a forma como eles são vistos não dependem de quem são, e sim da sua força e atos de coragem. Mas diferente do povo de Banur, os Tenekth veem ferimentos graves, sejam físicos ou mentais, como o pior destino de suas vidas, chegando até lançar seus guerreiros incapacitados para lutarem e morrerem contra uma máquina, que do ponto de vista deles é um fim muito mais honroso. Mesmo com Hekarro atuando como líder maior, cada clã ainda possui seu próprio comandante, que organiza as caçadas, realiza julgamentos e treina seus soldados dentro de grandiosas fortalezas. Além deles, há também os capelães, que graças à sua idade e experiência servem de conselheiros a toda a tribo, ensinando aos mais jovens os valores dos 10 e a história da cultura Tenekth, que assim como a dos Nora e a dos Banuk, não tem uma linguagem escrita, sendo transmitida oralmente entre as gerações. Os Quen vieram do chamado Grande Delta, uma região desconhecida a oeste do Oceano Pacífico, possivelmente na Ásia. Assim como os Karja,
eles também se denominam como um império, tendo sua cultura moldada a partir do grande número de conhecimentos que obtiveram sobre os humanos da nossa época, os fazendo se tornar a tribo mais avançada tecnologicamente, ao ponto de criarem grandes embarcações capazes de cruzar todo o oceano através de bússolas magnéticas. Divididos em classes, eles são liderados por um imperador, e abaixo dele os chamados adivinhos, os únicos que podem acessar essas informações antigas com total liberdade, mostrando como a sociedade dos Quen é bastante autoritária e restritiva. Qualquer coisa dita ao povo, seja para os nobres, soldados ou comerciantes, é sempre controlada pelo governo, principalmente no que diz respeito à nossa época. Qualquer desobediência ou roubo de conhecimento deve ser denunciado imediatamente às autoridades, com o suspeito levado a interrogatório e, em casos mais graves, recorrendo à punição por parentesco, ou seja, tanto a pessoa quanto seus familiares são considerados culpados e executados. Ainda assim, a mudança entre as classes parece ser comum, com algumas pessoas alcançando status mais altos do que aqueles que ganharam ao nascer. Fora que os tipos de trabalho não são definidos pelo nível da pessoa, mas pelas suas capacidades. Fora isso, o pouco que se sabe dos Quen é que, assim como os Carja, sentem um forte orgulho da sua cultura, ao ponto de verem as outras tribos como bárbaros ignorantes e cheios de inveja pelos seus conhecimentos adquiridos, e por isso preferem se isolar e manter o menor contato possível com qualquer pessoa que não seja dos Quen. Mas é no meio de todas essas tribos que estão as verdadeiras donas da Terra, as máquinas. Com tamanhos, formas e funções diferentes, elas imitam animais do velho mundo, alguns da nossa época e outros anteriores a nós mesmos. Originadas no projeto Zero Dawn, o objetivo dessas máquinas é terraformar o planeta, seguindo as orientações de uma poderosa inteligência artificial chamada Gaia, que busca tornar a biosfera apta a suportar a vida mais uma vez, dividindo as máquinas em 5 classes, cada uma com uma função. As de aquisição, por exemplo, são responsáveis pela manutenção do ecossistema, colhendo recursos, cultivando o solo e neutralizando toxinas. Os cortadores, um dos principais modelos dessa classe, transformam a grama em combustível para as outras máquinas. Já os bocarras ficam a maior parte do tempo em rios, lagos e até oceanos, filtrando as impurezas da água, até que ela se torne potável novamente. Os aradores, ou deusas raiz pelos Utaro, reviram o solo para fertilizá-lo e semear novas plantas. E abaixo deles ficam os britadeiras, que criam grandes túneis subterrâneos, buscando minérios e os levando até a superfície. Já a classe de transporte, como os carrapaças e os borrifantes, levam essas matérias-prima e até peças danificadas para os chamados caldeirões, onde criam novas máquinas, evitando qualquer desperdício ou acúmulo de materiais que prejudicariam o meio ambiente.
Conforme os humanos perceberam o valor e a utilidade das peças das máquinas, aprenderam formas de eliminá-las, chegando a fazer isso até por esporte, como nos campos de caça dos Karja. Assim, as máquinas de reconhecimento, que serviam apenas para analisar os solos mais aptos para o processo de terraformação, passaram a acompanhar as atividades de outras máquinas, alertando elas caso houvesse a presença de humanos. Mas como as caçadas estavam cada vez mais intensas, a subfunção Hefesto, que antes era parte de Gaia e responsável por criar as máquinas projetadas por ela, tornou-se uma IA separada, tomando o controle dos caldeirões e desenvolvendo a classe de combate. Modelos enormes como o Dente Cerrado e o Tirânico, carregadas de um arsenal de armas devastadoras, feitas especialmente para eliminar os humanos e proteger as outras classes. É nesse momento que surge o que as tribos chamam de desarranjo das máquinas. Mesmo aquelas que antes eram dóceis, foram reprogramadas por Hefesto, e ao invés de apenas fugirem dos caçadores, começaram a atacá-los. O mundo de Horizon é vasto e carrega uma beleza quase tão grande quanto seus perigos. Mas acima de tudo, é a chance que a humanidade tem de alcançar um futuro melhor, longe da arrogância e dos erros da nossa época, e onde a esperança está apenas um horizonte de distância.